leaning, safe and secure from harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Just get it out. Oh, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible. Safe and secure from all harm. I believe that by faith we receive our ministry. We should go ahead, start right out and start on our ministry right now. Creio que pela fé recebemos o nosso ministério. Devíamos ir adiante, começar imediatamente e iniciar nosso ministério, agora mesmo. That's the trouble with many a minister. He don't stay there long enough till he hears the returns. Till he hears his commission. Esse é o problema com muitos ministros. Ele não fica lá o bastante até que ouça o resultado, até que ouça sua comissão. Well, maybe there would have been another name Philip had got and said, I've been feeling pretty good. After all, we have a knowledge of this, what he wants to do. Bem, sabe, talvez houvesse outro nome, Filipe, que se levantasse e dissesse, sabem, tenho me sentido muito bem. Afinal de contas, nós temos conhecimento disto, o que ele quer fazer. That might be so, brethren. You might have a B-A-D-D-L-L-Q-U-S-T, and it won't mean a thing. Your knowledge don't mean nothing. All your seminaries just don't mean a thing. You've got to wait for the return to see what God says. Pode ser que sim, irmãos. Vocês podem ter bacharelado em letras, doutorado em divindades, LL, QUST, e não significará nada. Seu conhecimento não significa nada. Todos os seus seminários simplesmente não significam nada. Vocês têm de esperar pelos resultados, para ver o que Deus disse. No man's got a right to preach the gospel without first meeting Jesus Christ as a person. Not as some well, you know what I mean, some theological degree. E ninguém tem direito de pregar o evangelho sem se encontrar com Jesus Cristo como pessoa. Não como alguma teologia. Bem, vocês sabem o que quero dizer. Algum diploma teológico. He has no right to do it upon that. No matter how much he can explain it, that isn't it. Ele não tem direito de fazê-lo com base nisso. Não importa o quanto possa explicá-la. Não é assim. Just like Moses. He could teach the Egyptians wisdom. He's the smartest man in the land. But he had to go to the conference with God. Exatamente como Moisés. Ele podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era o homem mais inteligente do país. Mas teve de ir à conferência com Deus. No man has a right to claim to be a Christian. No woman, no child, no preacher especially, until he himself has come upon that sacred sands where he met God. E nenhum homem tem direito de afirmar ser cristão, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum pregador principalmente, até que ele próprio tenha chegado sobre essas areias sagradas onde ele se encontrou com Deus. All the theologians in the world, all the infidels in the world can't explain that away from him. He was there, it happened to him. He knows where he stands.
Todos os teólogos do mundo, todos os descrentes do mundo, não podem dar explicações que o afastem disso. Ele estava lá, aconteceu com ele. Ele sabe onde se encontra. There, they went to the day of Pentecost. And we didn't see, I'm just making an expression. Lá foram eles ao dia de Pentecostes. E nós não vimos agora, só estou fazendo uma expressão. We don't see it there where the bishop come up the road with his satchel in his hand. And he said, now I have been sent of the Lord. I want to lay hands upon you, brethren, and send you out. That's the 1963 version of it. The bishop and his staff. Não vemos isso lá, onde o bispo veio pela estrada com sua maleta na mão e disse: agora fui enviado do Senhor. Quero impor as mãos sobre vocês, irmãos, e enviá-los. Essa é a versão de 1963 disso. O bispo e seu cajado. Well, we think of then, let's just take it with due regards to our Catholic friends. Let's say there come a priest up the road with the last rites, so-called. Bem, nós pensamos neles. Tomemos isto com o devido respeito pelos nossos amigos católicos. Digamos que venha um sacerdote pela estrada com a extrema unção, assim chamada. Lick out your tongue and take the wafer and I'll drink the wine. And then you'll be a member. If that would have been the first place. Ponha a língua para fora e tome a hóstia e eu beberei o vinho. E então você será um membro. Se tivesse sido isso, teria sido no início. God's infinite. His decision is just like it was in the Garden of Eden. His first decision settles it. Amen. Deus é infinito. Sua decisão é exatamente como foi no Jardim do Éden. Ele, sua primeira decisão, encerra o assunto. Well, what did they do? They waited, and they waited, and they wasn't satisfied. Bem, o que eles fizeram? Esperaram, e não ficaram satisfeitos. They waited until there came a sound from heaven like a rushing mighty wind. It filled all the house where they were sitting. Cloven tongues set up on them like fire, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Esperaram até que veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Ele encheu toda a casa onde estavam assentados. Línguas repartidas pousaram sobre eles como fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A bunch of cowards that was afraid of evangelism. A bunch of cowards that was afraid to face the dignity and the celebrity of the city, and the religious critics was out in the street testifying this is that. That was God's decision. Um bando de covardes que estava com medo do evangelismo. Um bando de covardes que estava com medo de enfrentar os nobres e os famosos da cidade e os críticos religiosos. Estava na rua testificando: isto é aquilo. Essa foi a decisão de Deus. A few days after that, the Samaritans, Philip, had went out and preached to them and baptized them in the name of Jesus Christ, though the Holy Ghost hadn't fallen upon none of them yet. Alguns dias depois disso, os samaritanos, Filipe tinha ido e lhes pregado e batizado em nome de Jesus Cristo, apesar do Espírito Santo ainda não ter caído sobre nenhum deles. So they sent up to Peter and brought him down. They know they'd had great joy, they was happy and rejoicing, and they'd had a great time, and they'd had great healings and everything. Assim mandaram buscar a Pedro e o trouxeram. Eles sabiam que tinham grande alegria. Estavam alegres e se regozijando, e tinham tido ótimos momentos, e tinham tido grandes curas e tudo mais. Now, Nazarene, Pilgrim, Holiness, Methodist, brethren, listen. Healing isn't it. Joy isn't it. It's the experience. It's the Holy Spirit, Christ Himself coming in you as a person. Agora, irmãos nazarenos, peregrinos da santidade, metodistas, escutem. Cura não é a questão. Alegria não é a questão. É a experiência, é o Espírito Santo, o próprio Cristo entrando em você como uma pessoa. They sent up and got Peter and John, who came down and laid their hands upon them, and the Holy Ghost came on them. Mandaram buscar e trouxeram Pedro e João, os quais vieram e lhes impuseram as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. In Acts 10:49 we find that Peter, while he was speaking to the Gentiles, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them that heard it, for they heard them speak in tongues and magnify God.
Em Atos 10:49, encontramos que Pedro, enquanto estava falando aos gentios, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam isto, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. And Peter said, can we forbid water, seeing these received the Holy Ghost like we did at the beginning? E Pedro disse, poderemos recusar a água vendo que estes receberam o Espírito Santo como nós no princípio? Paul, talking to a bunch of Baptists in Acts 19, passed through the upper coast of Ephesus. He finds certain disciples. They were happy. They had a great Baptist preacher there by the name of Apollos, and he was a converted lawyer. And he said he was proven by the Bible that Jesus was the Christ. Paulo, falando a um grupo de batistas em Atos 19, passou por todas as regiões superiores de Éfeso. Ele encontrou alguns discípulos. Eles estavam alegres. Eles tinham um grande pregador batista lá chamado Apolo. E ele era um advogado convertido. E ele disse, ele estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. And Aquila and Priscilla, tent makers with Paul, said, our brother Paul's in prison down there. And he had some place for a preacher to be. He's in prison because he cast the devil out of a fortune teller. E Áquila e Priscila, que faziam tendas com Paulo, disseram, nosso irmão Paulo está lá na prisão. Não é esse um lugar e tanto para um pregador estar? Ele estava na prisão porque expulsou o demônio de uma adivinha. And he said, he's in prison, but he'll visit us pretty soon, and he'll explain the Word of God to you more perfect. E ele disse, ele está na prisão, mas nos visitará em breve. Ele explicará a palavra de Deus mais perfeitamente. And they were having a good time, like all good Baptists do, shouting, praising God, having healings and signs, and so forth. E estavam tendo bons momentos, como todos os bons batistas têm, clamando, louvando a Deus, tendo curas e sinais e assim por diante. But when Paul come up and listened to him, the apostle, he said, have you received the Holy Ghost since you believe? They thought they had it. Since you believe? Mas quando Paulo chegou e os ouviu, um apóstolo, ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Eles pensavam que o tinham. Está vendo? Desde que crestes. We think when we believe we got it. But that's wrong. He said, have you received the Holy Ghost since you believe? Achamos que quando cremos nós o recebemos. Está errado. Ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? They said, well, you know not what it be, where there be one. He said, unto what was you baptized? Said unto John. He said, that won't work no more. You got to be baptized over. Disseram, não sabemos o que é, nem se existe um. Ele disse, em que sois batizados? Disseram, conforme João. Ele disse, isso não funciona mais. Tendes de ser batizados novamente. So he baptized them in the name of Jesus Christ, laid his hands upon them, and the Holy Ghost came upon them, and they spoke in tongues and magnified God. How? Just like they did at the beginning. The same formula was carried out. Assim, ele os batizou em nome de Jesus Cristo, impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e engrandeceram a Deus. Como? Do mesmo modo que fizeram no princípio, a mesma fórmula foi observada. When a doctor writes a prescription, don't let none of these quack druggists try to mess with it. They get either too much antidote, it won't help you. And if they put too much poison, it'll kill you. Quando o médico passa uma receita, não deixe nenhum destes farmacêuticos charlatões tentar mexer nela. Se lhe derem antídoto demais, não o ajudará. E se puserem veneno demais, o matará. Don't fool with God's formula. Carry it out the way it was at the conference. That was the orders. Amen. I love him. Não brinque com a fórmula de Deus. Observe-a da maneira que foi na conferência. Essas foram as ordens. Amém. Eu o amo. Reminds me of Jesus' parents. They went up to the Pentecostal feast. On the road back, they found out they'd been 3 or 4 days and they didn't find him among them. They began to wonder. Lembra-me os pais de Jesus. Eles subiram à festa pentecostal. A caminho de volta descobriram. Fazia 3 ou 4 dias e não o encontraram entre eles. Começaram a querer saber. That's about the way it is now. The churches begin to find what become of Jesus. What happened? We're Pentecostals, but what happened? We're Methodists, but what happened? What become of Jesus? É mais ou menos da maneira que é agora. As igrejas estão começando a constatar por onde anda Jesus, o que aconteceu,
Somos pentecostais, mas que aconteceu? Somos metodistas, mas que aconteceu? Por onde anda Jesus? They begin to look among their kindred. That's what we begin to think of. What did Moody say? What did Sankey say? What did Finney say? That was their day. We're on up the road. Começaram a procurar entre seus parentes. É isso que nós começamos a pensar. O que Moody disse, o que Sankey disse, o que Finney disse, aquele foi o dia deles. Estamos estrada acima. If we start searching back, like they did, they went to their kindred and they couldn't find him. They went to all their kindreds, the bishops and so forth, they couldn't find him. Se voltarmos para procurar como eles fizeram, eles foram aos seus parentes e não puderam encontrá-lo. Foram a todos os seus parentes, os bispos e assim por diante. Não puderam encontrá-lo. Finally, they found him just where they left him. Where did they leave him? At the Feast of Pentecost. They had to go all the way back where they left him before they found him. Finalmente, eles o encontraram exatamente onde o deixaram. Onde o deixaram? Na festa do Pentecostes. Tiveram de retornar o caminho todo até onde o deixaram, antes de o encontrarem. And church, that's what we got to do, go back where we left him. Get away from some of our traditions. Go back where we left him. Igreja, é isso que temos de fazer, voltar até onde o deixamos, livrar-nos de algumas de nossas tradições, voltar até onde o deixamos. You want to know where you left him? Have a little Bible conference and just don't pull any punches. Just tell the truth. Você quer saber onde o deixou? Tenha uma pequena conferência bíblica e não use de meias palavras. Só diga a verdade. We're going to wait now till we see how it was. No bishops, no nothing, just the Holy Spirit was supposed to lead the church. That's the only leader we have is the Holy Ghost. And he leads according to the Word. Vamos esperar agora até vermos como foi. Nenhum bispo, absolutamente nada. Só o Espírito Santo era para guiar a igreja. Esse é o único líder que temos, é o Espírito Santo. E ele guia conforme a palavra. If you say, well, I got the Holy Ghost, and you deny the Word, it ain't the Holy Ghost then, because the Holy Ghost wrote the Bible. Right. So it isn't the Holy Ghost. Se você diz, bem, eu tenho o Espírito Santo, e nega a palavra, não é o Espírito Santo, então, porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Assim, não é o Espírito Santo. Listen, closing. In world conferences, what do? They eat together, they talk together, they fuss together, they lie to one another. At a world conference, of the conference of the world, of the nations. Escutem, encerrando. Em conferências mundiais, o que eles fazem? Eles comem juntos, eles conversam juntos, eles contendem juntos, eles mentem uns para os outros numa conferência mundial, uma conferência do mundo, das nações. But when God calls a conference, what's happened? They meet together, they don't feast, but they fast. They don't fuss, but they pray. They wait till they get orders and go forward. Mas o que? Quando Deus convoca uma conferência, que acontece? Eles se reúnem, não festejam, mas jejuam. Não contendem, mas oram. Eles esperam até obter ordens e marcham. That's what the church needs today, is a going forward, get the orders. And you say, well, how can I find the orders? Here they are. This is the orders. É disso que a igreja precisa hoje, é de uma marcha, receber as ordens. E você diz, como posso encontrar as ordens? Aqui estão elas. Estas são as ordens. How do you know, Brother Branham? The way God first planned redemption was by the blood, and He'll never change it. Amen. When God makes a decision, that's the reason you can hang your soul on that Bible any phase it says, because it is the Word of God. Como sabe, irmão Branham? A maneira que Deus planejou primeiro a redenção foi pelo sangue, e Ele nunca mudará isto. Quando Deus toma uma decisão, é por isso que você pode confiar com sua alma nessa Bíblia em qualquer aspecto que ela diga, porque é a palavra de Deus. And God being infinite, He cannot say, well, I was mistaken 2,000 years ago. God's eternal. He never did begin. He never will end. And the only way you can ever be like Him is be part of Him. E Deus, sendo infinito, Ele não pode dizer, bem, eu me enganei 2.000 anos atrás. Deus é eterno. Ele nunca começou, Ele nunca terminará. É a única maneira de você chegar a ser como Ele, é ser parte dele. On the day of Pentecost, that great pillar of fire that had followed Israel, or Israel had followed it through the wilderness. See? That great pillar of fire was God.
the angel of a covenant, Jesus Christ. No dia de Pentecostes, aquela grande coluna de fogo que tinha seguido Israel, ou que Israel tinha seguido através do deserto. Veja, aquela grande coluna de fogo era Deus, o anjo do concerto, Jesus Cristo. Moses sustained the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. So he forsook Egypt and followed Christ. Moisés teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito, de modo que abandonou o Egito e seguiu a Cristo. Notice, on the day of Pentecost, what did God do? He taken that big pillar of fire and divided it. That was himself. Note, no dia de Pentecostes, o que Deus fez? Ele tomou aquela grande coluna de fogo e a dividiu. Aquilo era ele mesmo. Tongues of fire, forked tongues, cloven tongues, come down, forked tongues, and set upon each one. Línguas de fogo, línguas bifurcadas, línguas repartidas, desceram, línguas bifurcadas, e repousaram sobre cada um. Oh, wouldn't we ought to be ashamed to let our organizations divide us? When God divided himself among us that we might be one. Oh, deveríamos estar envergonhados em deixar nossas organizações nos dividir. Quando Deus se dividiu entre nós para que fôssemos um. This will all men know that you're my disciple. Do you hear that, brother and sister? God divided himself. We're never divided one another because we're parts of God. Nisto todos os homens saberão que sois meus discípulos. Está ouvindo isto, irmão e irmã? Deus se dividiu. Nós nunca estamos divididos uns dos outros, porque somos parte de Deus. Just let this fire come to this fire, and after a while you'll find out it'll move that. It's come up through Luther, Wesley, Pentecost, and find out the pyramid will be capped one of these days. É só deixar este fogo vir a este fogo, e após algum tempo você descobrirá que moverá isso. Ele veio através de Lutero, Wesley, Pentecostes, e verificamos, a pirâmide será coroada um destes dias. You know, it never was capped. The pyramid on the back of your dollar. The Great Seal, it says, we in America, here's the American seal on this side, but why do they say the Great Seal? The one that Enoch made. Você sabe, ela nunca foi coroada, a pirâmide na parte de trás do seu dólar. O grande selo, diz, nós nos Estados Unidos, aqui está o selo americano deste lado, mas porque, diz, o grande selo, aquele que Enoque fez? Not pyramid doctrines now, because they don't believe in that kind of stuff. But they never did cap the pyramid. Why? The capstone was rejected, but it will come again someday. Praise the Lord. Não doutrinas de pirâmide, agora porque não creio nesse tipo de bobagem. Mas nunca coroaram a pirâmide. Por quê? A pedra de coroa foi rejeitada. Mas ela virá novamente algum dia. Louvado seja o Senhor. And see, in that pyramid, I've been there. It's honed so close to even you can't run a razor blade. There's no mortar between it. It is perfectly set together like the same stone. E veja, naquela pirâmide já estive lá. É tão bem trabalhada que você nem mesmo consegue inserir uma lâmina de barbear. Não há argamassa entre elas. Ajustam-se perfeitamente como a mesma pedra. And when that church gets honed into the perfect image of Jesus Christ, He will come. Resurrect all the saints when He comes and take them with Him. The church of the living God will be caught up. E quando essa igreja tiver sido trabalhada à perfeita imagem de Jesus Cristo, ele virá, ressuscitará todos os santos quando vier e os levará consigo. A igreja do Deus vivo será arrebatada. But brethren, we'll not be like Eve, one have this and one have that, a disfigured body. It'll be word by word what God said. Mas, irmãos, não seremos como Eva. Um tem isto e um tem aquilo, um corpo desfigurado. Será palavra por palavra o que Deus disse. Say, Brother Branham, what did he say then? You never told us. All right? Peter spoke it. When they wanted to know, how do we get into this? What happened? He gave us the farmer. Diz, irmão Branham, o que ele disse então? O irmão não nos disse. Muito bem. Pedro falou isto quando quiseram saber como entramos nisto. Que aconteceu? Ele nos deu a fórmula. Now, if he said shake hands and join church, that's what it would have been. If he said stand on your head, that's what it would have been. If he said we'll organize a great man and make a great body and a great pope and a great this, that, that's the way it would have been. Agora, se ele dissesse apertem as mãos e se unam à igreja, é isso que teria sido. Se dissesse fique de cabeça para baixo, é isso que teria sido. Se dissesse organizaremos um grande homem e faremos um grande corpo e um grande papa e um grande isto, aquilo, é assim que teria sido. But what did he say? Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
For the promise is unto you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Mas o que ele disse? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. And as long as God's calling, it's got to be the same formula. Not shake hands, repeat a creed, but be baptized by the Holy Ghost into the body of Jesus Christ. E enquanto Deus estiver chamando, tem de ser a mesma fórmula. Não apertar mãos, repetir um credo, mas ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. That's the way the Christian church is to be run. Not by creeds, not by denomination, not by education, not by theology, but by the baptism of the Holy Spirit to lead men and women. É assim que a igreja cristã deve ser dirigida, não por credos, não por denominação, não por instrução, não por teologia, mas pelo batismo do Espírito Santo para conduzir homens e mulheres. And He'll never lead you away from the Word of God. He'll lead you right to the Word of God, because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. E ele nunca o conduzirá para longe da palavra de Deus, ele o conduzirá à palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Have you got about 2 or 3 more minutes for? I got another conference I'd like to call to you. I got wrote here. This Acts 4 it says, and I know what that means. Vocês têm mais uns 2 ou 3 minutos, 4? Eu tenho outra conferência que gostaria de citar para vocês. Eu a tenho anotada aqui. Diz apenas Atos 4. Eu sei o que isso significa. Acts 4, after the disciples begin to preach, the churches begin to criticize. They begin to make them. The churches said, now wait a minute. You go ahead and perform your miracles. You can do all this thing, but don't you preach no more in the name of Jesus Christ. Atos 4. Depois que os discípulos começaram a pregar, as igrejas começaram a criticar. Elas começaram a lhes fazer. As igrejas diziam, agora esperem um minuto. Vocês podem seguir adiante e realizar seus milagres, podem fazer toda esta coisa, mas não preguem mais em nome de Jesus Cristo. They beat them into stripes and everything else. So what did they do? There's got to be something done. They're forbidden. The law says that they can't preach this way no more. Açoitaram-nos com chicotadas e tudo mais. Assim, o que eles fizeram? Algo teve de ser feito. Eles foram proibidos. As leis diziam que eles não podiam pregar mais assim. Oh, brother, I wish I had just a little more time. The time's coming when you're either going to put your organization into the World Council of Churches. If you do that, you take the image of the beast, because you got a power just like it was in Rome. Oh, irmão, queria ter só mais um pouquinho de tempo. Chegará o tempo em que ou vocês porão sua organização no Concílio Mundial de Igrejas, vocês, se fizerem isso, receberão a imagem da besta, porque tem um poder exatamente como o que estava em Roma. And if you don't do it, you'll be an individual, independent church. And when you do, the image of the beast is going to close your doors, and you're going to be forbidden, and then you're going to need a conference. E se não o fizerem, serão uma igreja independente, individual. E quando acontecer, a imagem da besta fechará suas portas e serão proibidos. E então vocês vão precisar de uma conferência. Está vendo? They tell us that we cannot no longer. We can't preach in the name of Jesus. Let's consult God and find out whether we can or not. So they went up and had a conference. Oh, excuse me. We need one like that this morning. Dizem-nos que não podemos mais. Não podemos pregar em nome de Jesus. Vamos consultar Deus e verificar se podemos ou não. Assim, eles foram e tiveram uma conferência. Desculpe-me, precisamos de uma assim esta manhã. Is it good for us to obey man or God? Said the apostle. They had a conference about what we got this morning. É bom que obedeçamos ao homem ou a Deus, disse o apóstolo. Eles tiveram uma conferência, mais ou menos como aqui estamos tendo esta manhã. And they stood up and give the churches telling us we can't preach unless we come to their group, and so forth. And we can't have this minister unless the organization says so. E se puserem de pé e notificaram, a igreja está nos dizendo que não podemos pregar, a não ser que entremos no grupo deles. E assim por diante. E que não podemos receber esse ministro, a não ser que a organização assim o diga. No matter how much anointed it is, we have to do this, that, and you know how it is, each group and so forth.
E não importa quão ungido isto seja, temos de fazer isto, aquilo. Você sabe como é, cada grupo, e assim por diante. What are we going to do? And they had a conference, and they got down and began to pray. That's Acts 4 conference. O que vamos fazer? E tiveram uma conferência, e se ajoelharam, e começaram a orar. Essa é a conferência de Atos 4. And when they did all with one accord, Lord, why did the people imagine a vain thing, or the heathens rage and the people imagine a vain thing? Stretch forth the hand of thy holy child Jesus to heal the sick. We're forbidden to do this, and all of them praying with one accord. E quando o fizeram todos unânimes, Senhor, por que os povos imaginaram coisas vãs? Ou se amotinaram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs? Estende a mão do teu santo filho Jesus para curar os enfermos. Estamos proibidos de fazer isto, e todos eles orando unânimes. Some people criticize us for everybody praying at the same time. How'd you like to be in that group? All in one accord. Vocês falam, algumas pessoas nos criticam por todos orarmos ao mesmo tempo. Que tal vocês terem estado naquele grupo todos unânimes? Somebody says, how can God ever hear that? How many prayers do you think he's hearing at one time anyhow? You forget he's not finite, he's infinite. See? Alguém disse, como Deus pode chegar a ouvir isso? Quantas orações você acha que ele está escutando de uma só vez, de qualquer maneira? Você se esquece, ele não é finito, ele é infinito, está vendo? And when they all prayed in one accord, the Bible said the building was shook where they were seated together. Amen. The returns come back, and they went forth preaching Jesus Christ everywhere. God working with them, confirming the word. Acts 4 conference. E tendo todos eles orado unânimes, a Bíblia disse, moveu-se o edifício onde eles estavam sentados juntos. Amém! O resultado voltou e saíram pregando Jesus Cristo por toda parte, Deus operando com eles, confirmando a palavra. A conferência de Atos 4. Oh, brother, just a minute. There's another conference. You might not attend any of these conferences. You might not attend these world conferences. Oh, irmão, só um minuto. Há outra conferência. Pode ser que você não tenha estado presente em nenhuma destas conferências. Pode ser que você não tenha estado presente nestas conferências mundiais. Remember, you might not have done it. But remember, there's one conference I'm going to speak of now that you're going to attend. I don't care who you are, you're going to attend it. Lembre-se, pode ser que você não tenha estado, mas lembre-se, há uma conferência da qual vou falar agora, a qual você vai estar presente. Não importa quem você seja, você vai estar presente nela. You might be excused up to this time, but from now on, you're not. That's the conference at the judgment. That's right. You're all going to be there, every one of us. And we're going to give an account for what we've done and said on this earth. That's one conference you're going to attend. Você pode ter escapado até este momento, mas de agora em diante não escapará. É a conferência do juízo, isso mesmo. Todos vocês vão estar lá, cada um de nós, e vamos ter de prestar contas pelo que fizemos e dissemos nesta terra. Essa é uma conferência na qual você vai estar presente. Every time you hear a siren go down the street, remember it marks you. You're not going to be here very long. Toda vez que você ouve uma sirene passar pela rua, lembre-se, isto o marca. Você não vai estar aqui por muito tempo. When you see a gray hair coming, stooping to the shoulders, see a hospital, a graveyard, what is a testimony? You're not here for all the time. And you're moving up to that conference. And we're all going to be there. Ao você vir alguém de cabelo grisalho se aproximando, corcunda, vê um hospital, um cemitério, que é isso? Testemunho, você não está aqui por todo o tempo, e você está se aproximando daquela conferência, e todos estaremos lá. We're going to have to give an account of what we have done with Jesus Christ, is that right? Yes. And who is Jesus Christ? The Word. Vamos ter de prestar contas pelo que fizemos com Jesus Cristo, está certo? E quem é Jesus Cristo? A Palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. God working in three dispensations. That's the reason he spoke about calling the Father, Son, and Holy Ghost. See? Not three different gods.
Deus operando em 3 dispensações. É por isso que ele falou acerca de chamá-lo Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Não 3 deuses diferentes. That's where you get mixed up. It's not 3 different gods. It's one God in 3 manifestations. See, of the one God. We only got one God. We're not heathens. See? But we got one God, but 3 manifestations. É aí onde vocês se confundem. Não são 3 deuses diferentes. É um Deus em 3 manifestações. Vejam, do único Deus, nós só temos um Deus. Não somos pagãos, estão vendo? Mas nós temos um Deus, mas 3 manifestações. That's the reason Matthew said, baptize them in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Because, see, it was that same God was in the Old Testament, was the same God was made manifest, and the same God is here today. É por isso que Mateus disse, batizai-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, veja, era um. Esse mesmo Deus que estava no Antigo Testamento foi o mesmo Deus que se manifestou e o mesmo Deus que está aqui hoje. Jesus Christ, the same that Moses forsook the world in Egypt, the same man was here today, and the same man it will be forever. Jesus Christ, and He is the Word. Amen. Amen. Jesus Cristo, o mesmo que Moisés deixou o mundo do Egito, o mesmo então esteve aqui hoje, e o mesmo estará eternamente, Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Amém. God's got to judge the church for something. God's got to judge the world by some standard. You believe that? Deus tem de julgar a igreja por meio de alguma coisa. Deus tem de julgar o mundo por algum padrão. Vocês creem nisso? Well, if He's going to judge it by the church, which church? If He judges it by the Roman Catholic, the Greek's gone. If He judges it by the Greek, the Roman's gone. Bem, se ele vai julgá-lo pela igreja, qual igreja? Se ele o julgar pela católica romana, a grega está perdida. Se eu julgar pela grega, a romana está perdida. If you judge it by the Methodist, the Baptist is gone. If you judge it by the Baptist, the Methodist is gone. Vice versa. Se eu julgar pela metodista, a batista está perdida. Se eu julgar pela batista, a metodista está perdida. Vice-versa. If you judge it by the oneness, the two-ness is gone. If you judge it by the two-ness, the three-ness is gone. If you judge it by the three-ness, they're both gone. There you are. What is it? What is it, brother? It's a bunch of nonsense. Se eu julgar pela unidade, a dualidade está perdida. Se eu julgar pela dualidade, a trindade está perdida. Se eu julgar pela trindade, ambas estão perdidas. Aí está! Que é isso? Que é isso, irmãos? É um monte de bobagem. God has to have some standard. If I had to join a church, which one would I join? There's only one. And you don't join that. Deus tem de ter algum padrão. Se eu tivesse de me unir a uma igreja, a qual deveria me unir? Há só uma, e você não se une a essa. I've been in the Branham family 54 years, and I never did join the family. I was born to Branham. I'm a Branham because my father's a Branham. Já estou na família Branham há 54 anos e nunca me uni à família. Eu nasci Branham, sou Branham porque meu pai é Branham. And I'm a Christian because my father's is God. Amen. We're Christians upon that basis. We're Christians. We're born of His Spirit. Eu sou cristão porque meu pai é Deus. Amém. É com base nisso que somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós nascemos do seu Espírito. We shall sing on that view, oh God. The melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy sea.
on now and worship. I anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail